Olá pessoal, boa tarde. Hoje em Ciências vamos falar a respeito do solo. A Terra ela tem formato aproximadamente esférico e é achatado nos polos. Sua estrutura interna é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre é a camada mais superficial, é o nosso chão, ou seja, ela é a parte do planeta sobre o qual andamos, vivemos, construímos as nossas casas. Nos continentes, sua espessura pode ter de 30 a 80 quilômetros. O manto fica abaixo da costa terrestre, possui quase 3.000 quilômetros de espessura. É formado por material semelhante ao da costa terrestre, submetido à pressão intensa e à temperatura elevada. O núcleo localiza-se na parte central da Terra, abaixo do manto, com cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Agora, vamos falar sobre a erosão do solo, que é um desgaste natural que acontece por causa da ação da água corrente, do vento ou da atividade humana, que resulta no desgaste ou na remoção do solo. Esse desgaste natural do solo, ele tem provocado diversos problemas para as pessoas, como deslizamentos de terra, que provoca diversas mortes, assoreamento, além da contaminação da água potável, com prejuízos financeiros significativos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre permeabilidade do solo. Bom, gente, permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento da água através dele. Exemplo, a água, quando escoa através de um solo mais granular, como a areia, ele tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. O solo pode ser classificado em arenoso, argiloso, humoso e calcário. O solo arenoso, ele possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água ela infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de terra. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. O solo argiloso, ele é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática da atividade agrícola. Já o solo humoso, que também é chamado em alguns lugares de terra preta, esse solo ele é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico. O solo humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola. E por último, o solo calcário, com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. O solo calcário é inadequado para o cultivo das plantas. Ele é típico das regiões desérticas. Bom, gente, agora tia pede que vocês façam a leitura das páginas 94 a 99. Junte toda a explicação de tia Val com o entendimento de vocês e realizem as atividades das páginas 100 a 102. E tia fica no aguardo para fazermos a correção. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na Terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo.
A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica, a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos. A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabeleceu e estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de climas e solos, desde o tropical até o rigoroso frio nas serras gaúchas. Garantir o uso sustentável desses solos é a missão que a Embrapa Solos tem orgulho de colher bons frutos. A Embrapa Solos tem a preocupação de apresentar soluções tecnológicas economicamente viáveis, procurando equilíbrio entre o ambientalmente adequado e socialmente justo. Da parceria com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, são geradas pesquisas que buscam solucionar grandes problemas nacionais, desde o mapeamento do solo ao planejamento do uso da terra e a recuperação de solos degradados ou contaminados. De zoneamento agropedoclimático a tecnologias de uso sustentável dos recursos do solo e água em sistemas produtivos. Ou seja, o solo em que você pisa, brinca, constrói e planta tem história, desafios a serem superados diariamente. A Embrapa Solos está cada dia mais fazendo parte da vida dos brasileiros. O trabalho começa com uma pesquisa, que pode ser sobre a qualidade do solo ou o desenvolvimento de um determinado fertilizante para uma região do país. Esse produto, depois de estudado e testado, vai para as mãos de cooperativas, que produzirão alimentos para a mesa dos brasileiros. É muito bom saber que tem gente pesquisando para que você continue fazendo o que temos de melhor: viver. Apesar do trabalho da Embrapa Solos beneficiar o país inteiro, sua estrutura possui apenas 2 bases de operação. A sede, que coordena suas atividades em uma área de 10.000 metros quadrados, situada na Rua Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, e a unidade de execução, pesquisa e desenvolvimento em Recife, Pernambuco. A UEP atende às demandas regionais de levantamentos de solos, zoneamentos e planejamento municipal. A contribuição da UEP no conhecimento do solo no Nordeste tem trazido grandes resultados para produtores locais, com iniciativas eficazes desde a década de 80. A Embrapa Solos conta com 70 pesquisadores, 46 analistas, 31 técnicos e 19 assistentes, que analisam amostras de todo o país, tanto para fins de fertilidade voltada para o produtor, quanto para a caracterização de solos nas áreas de pesquisa. O resultado de tantas análises é um conjunto de mais de 9.000 perfis de solos brasileiros disponíveis na internet com acesso gratuito, um grande banco de dados, um trabalho começado há mais de 3 décadas.
É um trabalho de formiguinha, feito aos pouquinhos, mas com grande capacidade e necessidade de mobilização. As gerações futuras vão depender de como cuidamos do solo agora. O compromisso da Embrapa Solos é solucionar problemas do presente, semeando conhecimento para assegurar o futuro. O que me dá orgulho é que parte dessas soluções saiu daqui. E 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 daqui. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato-solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escuro. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possui baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio.